Bem, senhores e senhoras, bem-vindos aí a mais um episódio do AlgaCast. Hoje a gente vai falar sobre os principais ataques cibernéticos e os desafios para as cooperativas. Então, nesse webinar, a gente vai comentar um pouquinho de como é o ativismo hacker, como que ele atua, quais são os principais problemas, as principais soluções que a gente pode abordar. Vamos começar com uma explanação minha e do Frank sobre os contextos que a gente vive, né? O mundo atual, como é que está agora esse pós-Covid, como é que a segurança entra agora como um aspecto importante do processo de desenvolvimento das empresas. Depois nós vamos abrir para perguntas, não é? E faremos um debate aberto. Perguntas poderão ser feitas para mim, para o Frank, para o Wander, não é? E trocaremos aí ideias sobre vários assuntos. Bem, para quem não conhece a plataforma, para fazer as perguntas existe um botãozinho embaixo chamado Q&A. Né? Quando você clica nesse botãozinho Q&A, você faz a pergunta, certo? E a gente depois vai ordenar essas perguntas. Então, se tiverem 2 ou 3 perguntas parecidas, a gente vai consolidar tudo numa coisa só, certo? E vamos respondendo uma a uma. Eu vi que algumas pessoas já começaram a fazer perguntas no chat, né? Mas vamos... uma das perguntas é se vai ter certificado a participação. Tá? Sim, a gente vai gerar um certificado de participação para quem estiver presente aqui no evento. Bem, vamos falar um pouquinho agora das pessoas que estão aqui, né? Eu sou o Rodrigo Fragola, eu vou pegar uma colinha aqui, porque eu não sei tudo de cor, né? Tem aqui um mini currículo. Mas vamos lá, eu sou o Rodrigo Fragola, sou CEO da AlgaSec, Cybersecurity, sou presidente da CESP do Distrito Federal também, conselheiro da Associação Brasileira das Empresas de Software. Né? Sou formado em Ciência de Computação aqui pela UNB de Brasília, com foco em segurança e inteligência artificial. Não é? Atuo na área desde 97, então aí é mais de 25 anos mexendo com segurança da informação, dos fundadores da Hacker, certo? Que foi uma empresa que desenvolveu o primeiro firewall nacional, e depois nós desenvolvemos outros produtos também, e hoje, como presidente da AlgaSec, a gente faz a distribuição de produtos de segurança. Então, são 25 anos aí somente mexendo com segurança. Temos aí o Wander, né, que é o CSO da CooperX, né, que é o nosso parceiro hoje, que atua junto com a AlgaSec em algumas atividades na área de segurança. Ele atua aí também, é um cara novo no mercado, ele atua aí só há 27 anos fazendo isso, né, em funções de executivas, na parte de soluções digitais, de software, segurança de informação, outsourcing. O currículo do Wander é gigantesco. Né? Atualmente também ele está comigo lá na CESP do Distrito Federal, né? Ele é um dos diretores lá nosso de Hub de Negócios e é gerente executivo da empresa Módulo Security Solution em projetos específicos de segurança da informação. E, por último, mas não menos importante, né? Na verdade, extremamente importante, nosso amigo Frank, né? Que também é um especialista na área de segurança da informação. Ele é mais novo um pouquinho, né? Assim, uns 10 anos mais novo, né? Mas, mesmo assim, o currículo também é bastante extenso. Ele é graduado em redes, né, de computadores e gestão pública, especializou-se em engenharia de software, segurança cibernética e exploração web. A exploração web é invadir o web, né, gente? É aquele cara que fica invadindo a web da gente. Né? Executou vários projetos na área de infraestrutura, implementação de serviços, desenvolvimento de software web e proteção, exploração de ataques cibernéticos. Foi professor em algumas instituições de ensino, tendo ainda ministrado treinamento sobre redes, servidores e desenvolvimento web em órgãos públicos sediados no DF. Atualmente, acumulando mais de 31 anos de experiência na área de tecnologia, atua como consultor de TI e segurança cibernética junto à CooperX, entre outros. Você vê que o cara é novo, mas ele é rodado, né? Tem bastante experiência, tem bastante traquejo no assunto, então a gente espera que seja um debate muito bom. É que nem carro de firma, né? Igual carro de firma. O pessoal da organização está me dizendo que a janela de Q&A foi desativada, então as perguntas vão ter que ser feitas pelo chat, tá? E eu já respondi até algumas aqui, então
é um pouco mais complicado de organizar, mas a gente vai conseguir ler o chat no final e fazer todas as perguntas. Bem, alguém libera para mim aqui a compartilhamento, por favor? Aqui. Está desabilitado. Wander, quer comentar alguma coisa, Wander? Esqueci alguma coisa? Não, Errei tudo alguma perfeito, coisa? tudo perfeito. Eu queria agradecer a presença de todo mundo também aqui no evento. Eu tinha aberto aqui a apresentação às 16 horas, às 17, perdão. Eu estou em Campo Grande hoje, aqui 1 hora a menos, tá, pessoal? Mas queria agradecer a presença de todos, falar que tanto a CooperX como a Algasec estão à disposição de vocês e espero que gostem da apresentação e depois, assim, fiquem à vontade de perguntar bastante ao encerramento, tá bom? Então, é isso. Boa apresentação, Fragola. Falou, vamos lá. Eu, Frank, agora vamos fazer um bate-bola rápido sobre o tema. Vocês estão enxergando aí? Tudo ok? Então, vamos lá. Bem, é real oficial, né, que é o padrão aqui do mercado, de que segurança de informação passou a ser um dos maiores riscos de curto prazo, seja privado e governamental, não é? Então, antigamente, a gente sempre dizia que problemas de segurança você vai ter, né, em algum momento. A conclusão aqui é que esse momento agora ele é um momento de curto prazo, né? E que os ataques eles estão ficando cada vez mais perigosos e sofisticados. Então, isso aqui já é um reporte do Fórum Econômico Mundial fazendo esse alerta em relação à segurança de informação. E aí a referência que a maioria das pessoas tem sobre a segurança da informação é aquela visão hollywoodiana, né, de filmes, não é? Onde o hacker é aquele cara da sala escura que fica brilhando as luzes e, de repente, sai todo mundo correndo para um lado e correndo para o outro, e em 2 dias de filme ele hackeia a cidade inteira, né? Tá? Essa visão ela é uma visão completamente equivocada, que leva a várias interpretações equivocadas sobre o que é ser hacker. Tá? Na realidade, hacker é uma cultura, né? É uma forma de encarar o mundo, é uma forma de pensar fora da caixa. Hacker não é do mal. Tá? O que acontece? Existe um número muito grande de profissionais que têm essa cultura hacker, que é a cultura de olhar para um sistema e observar falhas nesse sistema, e entendendo o sistema como uma coisa ampla, não é? Do que hackers que estão, de fato, querendo prejudicar alguém. Certo? Mas o que acontece? A gente sempre acaba focando, né, na coisa ruim, porque o mundo gosta mesmo de treta. Né? O mundo gosta de conhecer as coisas que são erradas. Então, esse grupo de hackers que estão sempre envolvidos aí com grana e etc., é esse grupo de hackers que nós estamos falando. Tá? Eu não gosto de usar o termo hacker do bem e hacker do mal. Eu acho que isso é uma coisa estranha. Né? Eu acho que o hacker que rouba dinheiro ele é bandido. Acho que esse termo ele está bem definido. É um bandido que utiliza nos meios eletrônicos para roubar dinheiro. E aí, Frank, com você aí um pouco. Então, pegando o gancho no que você começou a falar, né, a gente tem visto aí uma série de ataques cibernéticos que têm sido desferidos para mais diversas empresas, né, e são ataques, às vezes, que são simples. Mas, como você falou, o hacker é aquele cara que ele pensa fora da caixa. Né? Ele está sempre olhando de fora, procurando vulnerabilidades para que ele possa, de repente, informar para quem ele trabalha, né? Olha, a gente tem essa vulnerabilidade, a gente precisa corrigir isso. Mas, por exemplo, tem esse ataque aí que está na tela agora, que hackers invadem perfil da Unimed em Fortaleza e alteram conteúdo. Então, os camaradas simplesmente pegaram o conteúdo de uma outra pessoa e colocaram lá no site da Unimed. Por que isso acontece às vezes? Normalmente, as empresas pegam e entregam na mão de um estagiário, né, a parte de marketing de uma empresa, né, porque é mais barato e tal. E aí o camarada, às vezes, não trabalha só para uma empresa, ele trabalha para N empresas. Né? E para facilitar o trabalho, às vezes, ele pega, vai salvando as senhas dos acessos dele, e numa dessa, o que acontece? Como é que é o modus operandi de um hacker? Ele quer facilidade. Então, se
o sistema da empresa é altamente seguro, robustecido, ele vai procurar, né, o elo mais fraco. E o elo mais fraco, infelizmente, está no nosso usuário final, né? Às vezes, a gente vai ver durante o decorrer da apresentação do Fragola aqui, né, que é uma área que é muito explorada ainda hoje, né? Os ataques começam normalmente com aquela questão de engenharia social e por aí vai. Você pode passar outra tela, Fragola? O interessante aqui, Frank, nesse aqui, Sim. o ataque não foi na infraestrutura do cliente. Isso. O ataque aconteceu no Instagram, né? Só que o Instagram Exatamente. leva o nome do cliente, né? Exatamente. Aí o que ficou ferido, né, foi a imagem do cliente, né? Exatamente. Uma outra coisa preocupante aqui, vazamento de dados de 220 milhões de pessoas. O que sabemos e o quão grave é, né? Então, ou seja, tem mais dados vazados do que CPF vazado que em uso atualmente. Ou seja, até o CPF daquelas pessoas que se faleceram estão em uso atualmente. Né? Por quê? Porque ou a família não deu a baixa, ou seja, alguém deixou de tomar alguma providência e esse CPF é válido, né? Então o hacker ele vai se aproveitar disso aí como uma credencial válida para criar uma conta, para, enfim, fazer aquilo que ele está se propondo a fazer. E essa sequência, né, Frank, de vazamentos, ela foi tão séria que uma pessoa ela pode ter até 39 características, né? Que é nome do pai, nome da mãe, CPF, né? Que você comentou, primeiro Isso. endereço que morou, segundo endereço que morou, Sim. até 39 itens. Óbvio que não são todas as pessoas que têm uns 39, mas é um conjunto de dados absurdo, né? Quando você liga ali para a operadora e fala que você quer cancelar seu telefone ou fazer alguma alteração, quais são as perguntas que eles fazem? Onde você mora? Qual é o nome da sua mãe? Qual é o nome do seu filho? Sim. Sei lá, né? Tentam, de alguma forma, confirmar que é você mesmo, né? Exato. Mas o que acontece? Às vezes o vazamento o cara vazou um banco, aí vaza o outro, começa a fazer os cruzamentos, e a partir daí ele começa a montar um perfil completo daquela pessoa. Exatamente. Né? Vários vazamentos, né? Vários vazamentos. Sim. Em questão de vazamento... Eu vou até complementar. Não, eu ia até complementar que existem sites hoje que você pode pesquisar na internet que você informando o seu e-mail, ele te mostra quais grandes vazamentos de informação tiveram, que os seus e-mails estão lá e os seus dados pessoais estão lá. Isso é bem interessante. Até para você verificar suas senhas e tudo mais. O Serasa tem um serviço desse, né, mano? Eu uso ele. Eu uso o Serasa, é muito interessante. O Serasa tem um serviço muito interessante, vale a pena para quem quiser, porque qualquer movimentação em seu nome, né, que ocorra e tem algum apontamento, você vai ficar sabendo antes de ser processado, né? Isso é importante, porque você toma as medidas cabíveis antes de ter que gastar com advogado, essas coisas. Né? Não, uma coisa também, Fragola, nesse serviço que o Serasa presta, eu assino, tá? É um serviço barato. Ele também tem um monitoramento simples, mas tem um monitoramento de Dark Web. E nele já aponta vários dados meus que foram vazados de sites que foram detectados. Vamos lá, tá, então vamos lá. Aqui, uma outra notícia aqui, né? Hackers invadiram o sistema de informação da Caixa e emitiram 3,7 milhões de cartões de crédito, né? E rombo pode chegar a 137 milhões. Tá? Esses apanhados que eu trouxe foi alguns mais recentes, né? Mas eu tenho uma palestra sobre engenharia social eu tenho mais de 20 slides com vazamentos. Mas o que é interessante notar nisso aí? Hoje, na Dark Web, por exemplo, estão à venda lá cartões de crédito com limites. Então, você vai pagar lá $5, $10 com um cartão de crédito válido e com limite para você usar. Tá? Então, ou seja, esses cartões não foram criados à toa, alguém está utilizando. Né? E por isso, às vezes, você sempre está vendo um colega ou outro relatando, meu cartão foi clonado. Ou, uma vez eu estava em São Paulo e, de repente, eu recebi uma notificação pelo telefone, né, que a minha compra tinha sido confirmada, tinha sido aceita. Eu disse, mas não comprei nada, não entrei em loja nenhuma, estou dentro do aeroporto, como é que isso aconteceu? Aí, rapidamente, liguei para a operadora e cancelei, né? Quando eu cheguei em casa, depois de uma semana, aí o pessoal me ligou, poxa, a gente não conseguiu debitar a conta do senhor. Aí eu, me desculpa, é que eu estava em São Paulo e apareceu lá a autorização, achei que tinha sido hackeado e mandei bloquear o cartão. Bom, mas o negócio é tão assim que a gente fica até assustado, né? E falando em cooperativas, olha essa notícia aí, né? Sicredi investiga
ataque hacker e vazamento de 1 tera de dados. Ou seja, é muita coisa, né? O que assusta aí, né, não é o vazamento em si, mas a quantidade de dados vazados, né? Então, ou seja, e com a LGPD aí, isso aí fica cada vez mais complicado para as empresas administrarem. Olha o outro aí da Unicred, né, que foi ano passado, foi em novembro. Então, assim, a gente não tem evidência, né, não foi divulgado, o que normalmente acontece, o pessoal não divulga como é que foi, mas existe uma suspeita de que tenha sido um ataque de ransomware, né? E como é que o ransomware pode chegar à tua empresa? Ela pode chegar pelo usuário que abre um e-mail desavisadamente, né, que às vezes está usando o e-mail como se fosse o e-mail da casa dela e sai clicando em tudo que chega, não confere quem é o remetente, né? Mas falando-se em phishing também, né? Às vezes os ataques de phishing ou spear phishing, que é um phishing direcionado, eles estão tão elaborados que a pessoa às vezes não tem como saber que aquilo não é, que aquilo é falso, né? Às vezes Por ela está exemplo, esperando. eu peguei uma situação uma vez que era aniversário do diretor, entendeu? Então, o pessoal usou essa questão do aniversário do diretor para enviar um e-mail para todo mundo, fazendo uma festa surpresa para o diretor e tal. Eu tinha que clicar para fazer não sei o quê, sabe? Então, quer dizer, eles pegam um evento específico, né, que eles têm noção e Sim, sabem, pô, como é que o cara ia saber que era adversário do diretor, não é? Então, exatamente. É uma coisa que eu tenho assim, acompanhado também, é que esses criminosos digitais, eles têm cada vez mais melhorado as técnicas deles para poder obter uma informação sigilosa. Ou seja, hoje eles acompanham, eles definem alvos, o Frank seria uma pessoa ideal para falar disso também, mas eles definem alvos da empresa via LinkedIn, porque assim, a gente disponibiliza gratuitamente informações para os bandidos. Então, nós disponibilizamos todas as pessoas de uma empresa no LinkedIn, nós disponibilizamos informações de viagens no Instagram. Então, esses bandidos, eles acompanham nossa vida digital e aí se aproveitam de uma viagem para entrar em contato com a empresa em nosso nome, por um e-mail muito próximo, por exemplo, do nosso, para pedir um reset de senha, um envio de uma informação ou obter uma informação sensível. Então, assim, hoje, inclusive, essa superexposição e essa informação gratuita que a gente entrega para os bandidos tem facilitado muito essa questão de engenharia social, que é uma das coisas que a gente vai conversar hoje aqui, para que eles obtenham credenciais e aí façam os ataques. Exatamente. Então, como o Fragola falou, né, às vezes o cara ele pega informações, às vezes por um telefonema que ele dá para a empresa, ou tá lá na rede social, né, tal dia é o aniversário do fulano, e se aproveita de tudo isso, né, vai montando o seu script ali, o seu roteiro para fazer. Aí, por exemplo, essa outra tela aí, ó, hackers alegam invasão do Cicobi Bahia em apenas 4 minutos. É um print de uma tela. Eu não posso dizer com certeza se ele foi ou não hackeado, se o camarada tem acesso a isso ou não, né? Às vezes acontece do camarada dar aquela carteada, nisso, ó, eu entrei aí em tantos minutos e eu quero tanto de resgate para mim não criptografar o teu parque, né? Já deixei lá meu artefato. Como é que você vai saber disso? Não tem como saber. Se você não contratar uma equipe para fazer uma varredura e fazer um processo ali de forense digital, vai ficar só a palavra do hacker, né? Ou daquele dito hacker, né? A pessoa que está se passando por hacker, porque não tem como saber, né? Mas e aí? Eu vou correr o risco? Não vou? Como é que fica isso aí? Né? É um pouco complicado. Essa daí não é brasileira, é americana, ou seja, não importa onde você está hoje no mundo, você é um alvo, certo? Se você tem uma empresa, né? Se você tem um faturamento, o pessoal está fazendo o dever de casa, está estudando, e a pergunta não é mais se eu vou ser atacado. A pergunta é quando é que eu vou ser atacado, né? E como a gente não sabe disso, o que a gente precisa fazer? Se preparar para isso, né? Então, existem algumas coisas, aí o Fragola vai tecer comentários mais à frente aí, né? De algumas coisas que, poxa, eu tenho que raciocinar e ver, pô, eu estou fazendo isso, a minha empresa tem isso, né? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso chegar nesse grau de resiliência cibernética? O Né? FBI lançou há 2 semanas atrás um alerta para possíveis ataques junto a cooperativas nos Estados Unidos, ou seja, é um mercado que eles estão olhando também, por conta, às vezes, de fragilidade da questão de rede, ou seja,
para o FBI fazer um alerta, então assim, olha, os hackers estão olhando para as cooperativas. É um sinal de fumaça para a gente olhar para cá também. Porque quando eles falam de cooperativa, a gente está falando de cooperativa no mundo todo. Como o Frank disse, se o seu computador está conectado na internet, ele é um alvo. Ele é passível de ser invadido. Mas, enfim, ó, as cooperativas, o mercado tem sido invadido como um todo, mas a gente vê, por exemplo, nessa notícia aí, que há uma preocupação, né? Então, assim, o mundo das cooperativas também tem essa preocupação, né? Eu só mostrei cooperativa sendo invadida, mas vamos também tirar o chapéu, né? O pessoal tem se preocupado. E, às vezes, o que falta é uma consciência. Às vezes, a pessoa não, sabe que precisa, mas o que eu tenho que ter? É só comprar um appliance? É só dar um treinamento? Né? O que é necessário? Então, às vezes, a gente precisa contratar alguém, né? Que tenha o conhecimento para fazer isso. Tá? Eu mandei pro grupo aí, pro chat, 2 links para verificação de vazamento gratuitos. Né? Um do PWNet e o outro do Monitor Firefox. O pessoal, quem quiser pesquisar aí o e-mail agora em tempo real e descobrir se tem vazamento do teu e-mail, tá? Fica à vontade. Vamos lá, Frank. O próprio Google, o próprio Google Chrome tem também uma ferramenta na gestão de senhas, viu? Vocês conseguem verificar. Sim, sim. Bom, essa tela que o Fragola colocou para a gente aí agora, ela discorre sobre a sequência de um ataque. Né? O Cyber Kill Chain, na verdade, ele era o Kill Chain, né? É uma cadeia, é a cadeia da morte, né? Ela era muito difundida nos Estados Unidos e o Lockheed Martin ele montou, né? O Lockheed Martin pegou esse conceito e trouxe para a cibernética, né? Existem outros frameworks sem ser esse, né? Que a gente não vai se ater a eles aqui agora, mas só para que a gente possa entender. Todo ataque ele começa com reconhecimento, ou seja, existe uma necessidade, existe uma informação, o hacker vai atrás daquela informação, né? A partir daí, tendo as informações que ele necessita, ele vai se armar, né? O weaponization ali, o item 2, ou seja, ele vai fazer o seu artefato malicioso. Depois, ele vai achar alguma forma de entregar isso, aí pode ser um phishing, ele pode invadir a tua infraestrutura e plantar lá dentro aquele artefato, né? E vai fazer no item 4 aí o exploitation, né? Ou seja, ele vai começar a exploitar a tua rede, né? Ou seja, a partir daí, ó, a tua rede ela já está sendo manipulada, já está sendo o camarada já tem acesso a ela, já tem um controle, né? A partir daí ele vai se instalar lá dentro, né? E vai como é que eu vou dizer? Ele vai consolidar o seu comando e controle, né? Consolidado o comando e controle, a qualquer hora, de qualquer lugar, ele vai acessar, ele pode fazer o que ele bem entender com a tua rede, certo? Então, assim, e o 7, né, só para fechar aqui, ação no objetivo, que é para que ele entrou, né? Então, houve um pedido inicial, né? E aí, o que eu quero com isso aí? Mostrar para você o seguinte, o custo disso, né, versus o tempo. Então, quanto antes eu detectar ou quanto antes eu agir sobre essa cadeia, menor será o meu custo. Então, por exemplo, reconhecimento e weaponization ali. Então, ou seja, o camarada está reconhecendo. Nessas 2 etapas, o que eu posso, como gestor de TI, estar fazendo? Ou gestor de TI de uma cooperativa? Eu posso estar orientando os meus usuários, fazendo campanhas de alertas dentro da minha empresa. Não precisa ser, toda semana aquela palestra cansativa de 1 a 2 horas. Não, 10 minutos, 15 minutinhos ali, pessoal, ó, vamos falar hoje sobre ataque de ransomware. Pessoal, vamos falar hoje sobre engenharia social. Pega um tópico, traz um tópico que a pessoa possa usar no seu próprio dia a dia, mas que ela vai ter aquele conhecimento e, de repente, ela vai ver, poxa, eu não posso fazer isso no meu trabalho também, né? E a legal... Sim, pode continuar, Fragola. O legal é você trazer exemplos do dia a dia da pessoa, né? E principalmente as coisas que aconteceram, né? Porque para trazer para ficar bem próximo da realidade das pessoas, né? E aí, continuando o nosso gráfico ali, ó, se o camarada já entrou, ele já consolidou o comando e controle, meu amigo, ele vai ficar dentro da tua empresa, dependendo do tipo de hacker. Se for aquele camarada que está atrás de dinheiro, isso aí ele vai usar em curto prazo. Se for um hacker, por exemplo, de Estado, né, aquele que trabalha para alguma instituição de segurança e tal, ele vai ficar caladinho ali dentro, né? E o tempo vai se passando e você não consegue tirar ele lá de dentro, sequer percebe que ele está lá, tá? Então, assim,
a prevenção é o melhor caminho, eu acredito. Certo? Bem, e aí agora eu vou comentar aqui um pouco com vocês, né, a questão do ransomware, porque virou uma palavra muito conhecida, a gente escuta para tudo quanto é lado, e nem sempre a gente tem uma noção de exatamente o que seria o ransomware. Na realidade, o ransomware pega tudo isso que o Frank comentou e automatiza, né? Então, antes você tinha uma relação 1 para 1 ou 1 para 10 entre o que o hacker está fazendo e o número de alvos que ele está atuando. Quando você começa a automatizar o processo de entrega, o processo de eponização, o processo de comando e controle, você começa a ter uma relação onde um conjunto pequeno de hackers consegue atingir um número absurdo de alvos, né? E às vezes a situação ela é tão engraçada que o hacker nem tem noção de qual é o alvo, né? Às vezes ele atinge um alvo, por exemplo, que fatura bilhões de dólares por ano, e ele pede um resgate de 15 mil dólares. Né? Por quê? Porque ele está atacando tanta gente que ele não consegue nem entender direito qual é o alvo dele. Não são todos que são assim. Né? Então, o que ele faz? Ele ataca milhões de dispositivos. Né? O alvo, geralmente, ele é generalizado. Né? Aquela brincadeira, né? Que o golpe aí cai quem quer. O cara te liga pedindo dinheiro. Né? Você não dá. Ele perde tempo com você? Não, ele desliga o telefone e vai para o próximo. É a mesma coisa. Não é? Ele usa muito a cultura e a tecnologia como arma. Não é? Então, assim, é mais fácil um hacker brasileiro enganar brasileiros do que um hacker brasileiro enganar um chinês, e vice-versa. Porque você tem um componente cultural envolvido no processo. Tem sempre dinheiro envolvido, não existe mais. Quer dizer, o hacker, que é o hacker que ajuda no processo, ele não vai nunca, por exemplo, encriptar o seu disco. Né? Ele vai te ligar e falar, cara, olha, encontrei aqui um problema, e etc, etc. Existe até um serviço, né, que as empresas maiores elas pagam os hackers quando os hackers descobrem alguma coisa, alguma vulnerabilidade. Eles dão um prêmio para o cara, olha, você realmente descobriu vulnerabilidade minha, então está aqui um prêmio para você. Né? Ele afeta empresas e pessoas, geralmente dados financeiros e imagem, e ele tem um viés de sequestrar os dados, que é retirar os dados da companhia e eventualmente pedir resgate. Então, o sequestro de dados antigamente era só criptografia. Agora, o que os hackers fazem? Eles tiram o dado da companhia, como aconteceu aqui no Terra, que o Frank comentou, depois encriptam os dados. Então, você tem uma situação complicada aí, porque você paga o resgate e decripta a sua informação, mas a informação já foi retirada também. Né? E aí, o que o cara vai fazer com essa outra informação? Ele pode vender, ele pode usar essa informação nova como subsídio para novos ataques. Certo? E aí a gente tem um mercado que movimentou 2,1 bilhões de reais em 2020. Não é? Por que esse mercado movimentou tanto em 2020? Porque antigamente, menos de 1/3 dos ransomwares tinham, de fato, uma chave de recuperação. O que acontecia? Você pagava e não recuperava nada. Né? E aí as seguradoras começaram a vender seguros para ransomware. E aí elas começaram a pagar, os hackers começaram a entender que é o seguinte, que agora eles só vão receber via seguradora se eles tiverem a chave. E, de repente, agora os ransomwares ficaram todos extremamente bem elaborados. Todos têm realmente chave de criptografia, não é? E as seguradoras fazem a intermediação do pagamento, e é uma coisa meio assim nebulosa, meio que ninguém entende bem como que funciona, e isso acabou gerando um mercado milionário. Então, uma solução de seguro, que seria uma coisa bacana, acabou impulsionando o negócio. E aí você tem a maior média salarial hoje de programadores, são os programadores que fabricam ransomware. Não é? Esse dado, inclusive, é antigo, aqui está falando 100 mil dólares ano, hoje deve estar uns 150, 200 mil dólares fácil. Esse dado aqui eu não consegui atualizar ele. Não é? Então, uma coisa que eu queria complementar... Perdão, Fragola. Pode falar, pode falar. Uma coisa que eu queria complementar para quem está participando aqui da apresentação é que esses ataques, inclusive, eles têm sido tão frequentes e tão bem elaborados que o hacker fica na sua infraestrutura, às vezes meses, para conhecer o dia a dia da sua operação de TI. E criptografam até os backups.
Então, quando você menos espera e você percebe que você fala, sua empresa foi criptografada, você fala, não, tudo bem, eu vou subir o backup. E você vai lá e eles também criptografaram o backup. Então, assim, isso aconteceu, inclusive, com um amigo meu próximo, que ele perdeu 15 dias de operação da empresa dele porque os backups já estavam criptografados já. Então, isso é um ponto de atenção também, só complementando. E aí a gente tem o Ransomware as a Service, né? Então, se você pensa, por exemplo, que o hacker hoje é aquele cara de óculos, né? Aquele bandido de óculos nerd, que faz aquele ataque e transfere o dinheiro para o banco e rouba o dinheiro do banco, a coisa é bem diferente hoje em dia, né? Você tem equipes que trabalham de forma separadas e nem mesmo se conhecem, tá? E eu fiz aqui uma apresentação didática, mas que pode estar estruturado de várias formas diferentes. Geralmente você tem os que eles chamam de infiltradores, né? Que são as pessoas que vão fazer aquele phishing, que vão fazer uma engenharia social, que vão colocar a arma dentro do cliente, não é? Você tem o cara que programa, que ele pode trabalhar para vários grupos de hackers diferentes. Ele recebe um contexto. O que é um contexto? As informações levantadas. Olha, a empresa funciona assim, é mais ou menos desse jeito, o alvo é no setor de crédito, não, o alvo é do setor agrícola, a linguagem é mais ou menos essa, e o cara vai olhar aquilo e vai falar, bem, esse grupo aqui eu vou atacar ele dessa forma, não é? Você tem os operadores de comando e controle, que são as pessoas que, depois que a arma está colocada, que o malware está instalado, ele vai gerar essas ações, aí pode ser desde uma ação de encriptar o disco, como a gente comentou, até uma ação de ficar presente lá durante 200, 300 dias, e você tem a galera que executa o pagamento, né? Que pouca gente sabe, o Bitcoin ele é rastreável. Existem formas de você rastrear o Bitcoin. Então, para você pagar via Bitcoin, sem ser rastreável, você tem que trabalhar de uma forma que dificulte muito o rastreamento, principalmente trabalhando em gateways ou locais onde os países não têm acordos e etc. Tá? E aí essa estrutura é uma estrutura que funciona na divisão de sucesso financeiro, é extremamente baseado na confiança e completo anonimato. A maioria das pessoas não se conhecem pessoalmente, não sabem quem são, trabalham somente com nicknames, né? Sendo que a parte mais frágil desse processo é o infiltrador. Então, raramente, tirando os casos que eu vou mostrar aqui agora, você consegue chegar aonde é o controle desse processo todo. Geralmente, pega-se ali um ou outro programador, às vezes é o pessoal do comando e controle, tá? E geralmente o pessoal que é mais vítima são os infiltradores, porque são os que mais se expõem, né, dentro do processo. Tá? E aí a gente tem uma questão, alguns aspectos no ambiente dos últimos 2 anos que piorou muito o processo. Primeiro, o aumento da superfície de ataque. O que é isso? Pontos potenciais de ataque. Cada aplicação que você põe dentro da sua empresa, cada sistema que você usa, cada aplicativo que você põe dentro do seu celular, você vai ampliando a superfície de ataque, né? Então, significa que se você tiver, por exemplo, baixou um aplicativo no seu celular, você usou ele uma vez e nunca mais mexeu nele, ele aumenta a sua superfície. Pode ser que um dia um hacker descubra uma falha naquele aplicativo, certo? E mesmo você sem usar ele, aquele aplicativo pode tornar o seu celular inseguro. Por isso que uma das regras é apague aquilo que você não está usando. Por quê? Porque você reduz a superfície de ataque, né? Rede sem fronteiras, isso aqui está óbvio, começou com os clouds, que já gerou uma certa dor de cabeça e vai gerar ainda muita dor de cabeça, porque os clouds estão sendo comprados de forma errada, né? Você compra a segurança do cloud, só que a segurança do cloud é para o cloud funcionar, e não para a sua empresa. Então, não adianta você colocar 1000 servidores dentro do segmento de cloud e dizer que tem segurança porque comprou o cloud do AWS ou do Azure, ou seja de quem for. Depois que você faz isso, você ainda tem que construir a sua segurança em camadas dentro daquilo ali, né? Microsegmentação, segmentação interna, antivírus, análise de vulnerabilidade, né? Credencial, né? Credencial de acesso, porque senão o hacker entra numa máquina e depois entra nas 499. E o home office veio para botar uma pedra em cima desse túmulo, né, enorme, que é essa segurança fora dos muros, né, porque agora levou o problema para dentro de casa,
né? Como que fica a LGPD? Eu tenho que trabalhar numa planilha na minha casa que tem CPF de todo mundo. E aí, como é que faz? Faço o download da planilha logo no meu computador? Né? É um problema a se pensar. Tá? A interconexão da cadeia de suprimentos, né? O Covid veio para mostrar o que é, de fato, a cadeia de suprimentos hoje. Né? Ninguém está sozinho, ninguém consegue fazer nada sozinho. E na área de tecnologia, isso está cada vez mais forte. Você desenvolve, talvez, a sua infraestrutura toda para fornecer uma aplicação. O seu aplicativo não vai representar nem 10% de toda a infraestrutura que é utilizada. Quer dizer, os outros 90% você adquire, compra, usa de terceiros. Né? A moeda digital, que favorece a rentabilização desse processo de transferência, da mesma forma que o Pix, mesmo não sendo uma moeda digital, ele gerou uma onda de ataques, não é? Pela velocidade com que as transações eram feitas, porque antes você tinha os TEDs eles demoravam, eventualmente você conseguia ainda cancelar um TED depois que você percebia que você tinha caído num golpe. Né? O crime organizado, baseado em RAS, a gente não pode deixar de entender uma coisa. Quem está por trás da maioria dos crimes cibernéticos, aquele cara que liga para sua mãe, fingindo ser você, pedindo dinheiro, quem está por trás dele é uma organização criminosa. Né? Geralmente, no Brasil, hoje, é o PCC. Tá? Ele coordena a maioria dos crimes cibernéticos hoje no Brasil, passam pelo PCC, que passou a ser uma entidade mundial. Não é? A gente está exportando tecnologia criminosa para o mundo todo. Né? Muitas empresas, no passado, há 20 anos atrás, trabalhavam muito forte associadas a governos, né? Muitos funcionários, etc. E as pessoas vão evoluindo, e esse mercado vai evoluindo, essas pessoas deixam de trabalhar com governos, que têm uma infinidade enorme de recursos e conhecimento, e começam a abrir seus negócios. Então, aquele cara que antes trabalhava para uma agência de inteligência, agora ele está trabalhando numa iniciativa privada. Né? E você, eventualmente, tem situações dessas agências, dessas iniciativas privadas, serem utilizadas por governos para fazerem investigações e etc., nem sempre são do grado da maioria das pessoas. E isso culmina numa coisa que a gente chama de guerra de quinta geração. Né? O que é a guerra de quinta geração? Meu amigo, a tua empresa hoje, se ela está na internet, ela está sujeita a ataques de guerra de quinta geração, que são guerras que têm no intuito de coletar informação, né? São ações de coletar informação, de prejudicar a marca, entendeu? De fazer espionagem industrial. Então, assim, se você está no ambiente de tecnologia, nesse momento, você pode ser vítima desse processo. Né? Então, eu dou 2 exemplos de supostos, né? Que a gente tem que falar a palavra suposto, né? Mas assim, qualquer um que dá uma olhada na internet vai entender do que eu estou falando. 2 casos interessantíssimos. 2 grupos de hackers muito famosos, né? Deixa eu pegar aqui. 2 grupos de hackers muito famosos. Um deles operava um RAS desses e atacou a Colonial Pipeline, certo? E a Colonial Pipeline pagou em Bitcoin uma quantia em dinheiro. E aí, o que aconteceu? Em menos de 4 semanas, a polícia não só conseguiu identificar os hackers, conseguiu acabar com o comando e controle deles, o ambiente de comando e controle deles, conseguiu devolver o dinheiro que foi transferido via Bitcoin e fechou a operação deles. E antes de fechar a operação deles, os hackers mandaram uma mensagem assim: caros associados. Quem são os associados? São os infiltradores, são as outras pessoas que trabalhavam, né? Caros associados, da próxima vez que forem atacar alguém, presta atenção em quem que vocês estão atacando. Né? A Colonial Pipeline, ela é, né, uma empresa de transporte de diesel via dieselduto, eu não sei qual é o nome, dieselduto, de combustível, no leste dos Estados Unidos. Ela ficou fora mais de uma semana sem transmitir combustível. Não é? Então, nota, já se sabiam quem eram as pessoas. Né? Foi muito rápida a operação. Já se sabiam quem eram as pessoas, ou porque tinham uma certa proximidade, ou porque estavam investigando. Né? É comum, às vezes, o sistema de inteligência ficar próximo de um grupo influente para poder coletar informações, etc. E aí aconteceu do dia para a noite,
deles descobrirem isso. Eu tenho certeza que se um hacker, um grupo desse atacar a tua empresa, a polícia não vai desmontar a operação deles, porque a tua empresa é muito pequena, né? Ou não é tão importante, ou não é estratégia. E 3 meses depois, o grupo Revil, que era sempre acusado, acusado da Rússia, da guarita, né? Da proteção, fazer às vezes o governo ele não precisa ajudar, ele só precisa não fazer vista grossa, né? Do que está acontecendo. Sabe aquela história? Todo mundo sabe que fulano faz aquela coisa errada, mas se ele está fazendo uma coisa errada que está prejudicando o meu inimigo, então eu finjo que não vejo ele, né? E foi muito interessante isso, porque foi a partir de uma ação nos Estados Unidos, numa conversa com a Rússia, eles simplesmente chegaram na casa dos caras e prenderam todo mundo, né? E lembra que eu falei como é difícil, né, fazer isso? É porque, de certa forma, os caras ou já estavam sendo monitorados, ou já estavam ali próximos, e aí começou a incomodar muito. Bem, essa operação está incomodando demais, vamos acabar com ela, né? Existe um outro tipo de ransomware que sempre existiu, mas ganhou fama agora com a questão do Ministério da Saúde. Esse caso a gente acompanhou bem de perto, esse caso, porque ele sempre foi muito estranho. Eu até dei algumas entrevistas aí sobre isso, porque ele era esquisito, né? E esse caso, os hackers tiveram acesso às senhas, né, dos orquestradores das máquinas virtuais, aonde o Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde, desculpa, e mais outros órgãos tinham sites, né? E essas senhas, elas estavam num diretório raiz de um browser, não é? Então, a dúvida que fica é, alguém colocou ali sem querer, porque às vezes acontece, né, do desenvolvedor colocar senhas para poder acessar, ou foi alguém que colocou ali de propósito, não é? E aí, logo em seguida, a gente teve, monitorando esse grupo de hackers, a gente viu uma mensagem deles assim, olha, tantos R$1.000 para quem conseguir um acesso de uma telecom qualquer no Brasil. Aí, 2 semanas depois, a Claro foi invadida, não é? E quando você pega pega as telas, né, que os caras utilizaram como prova da invasão, pela data você consegue saber que foi 1 semana depois de eles oferecerem o dinheiro. Então, que situação é essa aqui? É uma situação onde o cara tem acesso privilegiado à estrutura, ele não é hacker, ele não fez nenhum ataque, ele não pegou nenhum furo de segurança, simplesmente alguém recebeu um dinheiro, ele foi lá, instalou o software de controle remoto e o hacker teve acesso. Esse grupo aqui tem um mês e pouco, foi todo mundo preso. Lembra que eu comentei com vocês que o infiltrador é aquele que tem mais possibilidade de se ferrar no processo, porque ele se envolve fisicamente? Então, o líder do grupo era um inglês de 16 anos de idade, certo? E ele foi pego e logo após que fizeram um ataque parecido à Microsoft, numa sessão da Microsoft. E tudo indica, pelas notícias que a gente viu, que meio que, quando eles fizeram esse ataque à Microsoft e foram negociar o valor, a polícia montou uma arapuca para pegar os caras, né? E você percebe, os caras não eram tão profissionais assim, né? 16 anos de idade, se expondo de uma forma absurda, conversavam no Telegram abertamente, né? Não tinha nenhuma criptografia, não tinha nada, nenhuma autenticação, nada. Então, é um tipo de ransomware que apareceu aí com o pessoal do Lepsus, né? A cadeia de suprimento, isso aqui é um caso interessante, onde o hacker invade a SolarWinds, que é uma empresa de painel solar, né? E ele coloca dentro do software de gestão de painel solar um backdoor. Quando essa empresa atualiza esse software para os seus clientes dos Estados Unidos, os clientes todos recebem um backdoor de brinde, como filtro, né? E aí, quem eram os clientes dessa empresa? Governo americano, não é? Eu tenho exemplos enormes, eu tenho exemplos até da parte do Linux, etc. Mas o que é o ponto aqui? Lembra que eu falei? A sua aplicação não é nem 10% da infraestrutura que você usa. 10% eu acho que é até muito. Não é nem 1% da estrutura que você usa. Se você for contar a linha de código, então acho que é menos de 1%. Né? Se você contar todas as linhas de código que você não faz, é menos de 1%.
E aí, como é que fica esse monte todo de informação? Né? É tudo risco. Isso é tudo risco que a gente tem que pensar neles. E aí, uma coisa que até o Frank já adiantou aqui, né, são os ataques persistentes. Né? Um bom hacker, quando ele invade um sistema, a primeira coisa que ele faz é invadir outros sistemas laterais, que a gente chama de envolvimento lateral. Né? Por quê? Porque se por algum motivo ele perder o acesso de um sistema, ele pode ter acesso a outro sistema. Tá? Então, geralmente, um hacker se esconde entre 140 a 240 dias dentro de uma estrutura, e isso, se ele quiser ficar ali ad infinito, também ele pode. Não é? E os APTs, eles têm uma característica diferente dos ransomware que a gente costuma ver no mercado. Eles são feitos de forma personalizada. Tá? Então, o cara olha para a tua empresa, ele monta um artefato para a tua empresa, ele monta uma estratégia específica de infiltração, né? Ele estabelece uma estratégia de que tipo de informação você precisa coletar, que tipo de ação você precisa fazer. Ele coleta informação, estuda a sua empresa, coleta mais informação. Então, assim, é uma coisa extremamente específica. E quando você vai para a cadeia de suprimentos, você pensa, bem, eu tenho uma Petrobras, eu quero invadir uma Petrobras. Bem, você vai invadir a Petrobras, é mais difícil, porque os caras têm um monte de coisa lá dentro. Mas vem cá, e o cara que faz a manutenção eletrônica das bombas, né? E o cara que presta serviço para o cara que faz a manutenção das bombas, porque tudo é eletrônico, tudo tem informática no meio, né? Então, essa cadeia é que está sendo hoje o grande problema das empresas. Tá? E aqui eu vou até passar rápido aqui, mas basicamente são algumas porcentagens para quem gosta de porcentagem, né, que as pequenas empresas têm sido alvo de ataques, né, que 70% das empresas usam aplicações de terceiros e nem sabem que estão usando essas aplicações. Tá? Um monte de gente com vazamento de dados. Aí a gente tem aqui phishing com 28%, vírus 24%, ransomware 21%, né? E 70%, agora esse aqui é o mais interessante, né? 77% apontam que a velocidade que a gente tem que entregar as coisas, nós na área de tecnologia, a velocidade que a gente tem que entregar e a mão de obra não qualificada são as principais razões do problema. Né? E quando a gente fala mão de obra não qualificada, não estamos falando de pessoas incompetentes, estamos falando de pessoas competentes que precisam ser qualificadas. Por quê? Porque o mundo muda muito rápido. Né? Então, por exemplo, nós aqui temos que estudar o tempo inteiro, e mesmo assim, de vez em quando, a gente ainda pega umas coisas assim, nossa, realmente era assim que fazia mesmo? Caramba! Então, quer dizer, não é que nós não somos qualificados, não é que você não é qualificado, incompetente, desculpa. O nível de qualificação está cada vez mais, a exigência está cada vez maior. E quando a gente pensa no Covid, aonde a gente acelerou mais ainda, né? Nós estamos aí na área de tecnologia da informação e segurança, de tecnologia, a previsão de 400 mil vagas, de déficit de 400 mil vagas para 2025. Né? E não existe a menor possibilidade de se cobrir esse déficit até 2025. Quando você entra para a área de segurança de informação, onde você tem, além da questão da vontade de estudar, você ainda tem que ter o perfil, não é? Porque o cara da segurança da informação é aquele cara que, quando está tudo bem, ninguém lembra dele. Não é? Se tudo dá certo, ninguém entrega a fatia de bolo para ele. Né? Mas se dá errado, ele é o primeiro que é colocado na mesa. Então, é um tipo de profissional diferente. Né? É um tipo de profissional que procura problema. A solução está a partir do encontrar o problema. Por isso que lá atrás a gente fala que ser hacker, né, um profissional de segurança, ele tem que ser meio hacker, ele tem que olhar para aquela coisa que está perfeita, fala assim, cara, tem alguma coisa errada aqui, tem um caminho aqui que pode ser utilizado para poder prejudicar. E por que as empresas correm riscos? É que eu trouxe alguns exemplos bem para a gente não ficar muito na questão sofisticada, né, que o cara invadiu a pipeline, o grupo, e os russos, os americanos, aquela coisa toda. Vamos pegar uma coisa mais simples. O primeiro problema é que as pessoas acham que não corre risco. Né? O desconhecimento é o principal problema. Tá? Parque desatualizado e pirateado. É o tempo inteiro isso. Não tem um levantamento nosso que a gente faça que não tem alguma coisa disso dentro do sistema. Né? Pouco ou nenhum dispositivo de segurança. Se você tem firewall e antivírus, você não tem nada. Você tem o mínimo necessário para você respirar, entendeu?
Muita coisa baseada em solução freeware, legal, eu gosto de solução freeware, mas ela tem um alto custo. E o profissional tem que estar qualificado, tem que ser muito qualificado para arrancar coisas boas de uma solução freeware. Tem vários problemas de se manter uma solução freeware funcionando, né? Ser assessorado por empresa não especializada é talvez o principal. A gente tem muitas empresas aí de fornecimento de outsourcing, fornecimento de desenvolvimento e etc., que elas estão estruturadas para te entregar um projeto, né? Elas não estão estruturadas para fazer a segurança daquele projeto. Por quê? Porque elas não querem encontrar problemas nos projetos delas. Elas querem te entregar o projeto o mais rápido possível, o mais bonitinho possível, mesmo que por trás dele tem 300 problemas de segurança, né? A segurança, ela atrapalha o tempo de entrega. Então, se você tem uma assessoria que não que está muito preocupada com a entrega e etc, você com o tempo de entrega, geralmente ela entrega alguma coisa de segurança abaixo do que é necessário. O baixo orçamento para segurança, porque você consegue trabalhar sem segurança, foi comum no Covid. Agora as empresas não quererem renovar contrato, não quererem atualizar e etc. Nós pegamos clientes grandes sem antivírus, por exemplo, né? Assim, é o cara equilibrando na corda bamba, né? Praticamente nenhuma verificação ou norma clara de uso de equipamentos, tá? Muita promiscuidade no uso das soluções, muita gente usa o equipamento da empresa como se fosse em casa, e uma baixa consciência do usuário, que, assim, bem ou mal, hoje ainda é melhor do que há 5 anos atrás, né? Talvez porque os golpes estão chegando nos bancos e está atingindo a pessoa fisicamente, né? Na pessoa física, ela começa a ficar um pouco mais ligada nessas questões. E o que a gente já viu assim de coisas simples, né? Por exemplo, roteadores ADSL com firmware grampeado, né? A operadora vem, pega o roteador da tua casa, o técnico vem e vai embora. Para onde que ele leva esse roteador? Não sei. Aí alguém que tem acesso a esse roteador vai lá e troca o firmware, põe um grampo dentro do roteador. Ok. Aí o técnico pega esse roteador e instala em outro cliente, né? E o outro cliente passa agora a ser monitorado pelo hacker, no roteador ADSL dele, certo? Firewalls com a maioria das portas abertas, basicamente fazendo a segurança simples. Backups com problemas, a gente vai comentar depois, né, Frank? Alguns exemplos desses aí no nosso bate-papo. Baixíssimo nível de segmentação, quer dizer, se o hacker entrar num ambiente, basicamente ele entrou na empresa inteira, né? Antivírus, sistemas operacionais desatualizados e mal configurados, tá? Todos os sistemas operacionais antivírus, eles têm um nível de segurança que você pode chegar neles, que está muito longe do Next Nest OK, tá? Se você instalou o seu Windows Next Nest OK, cara, você não fez nada, você só colocou Eu ia o falar Windows para rodar. exatamente isso. Eu ia falar exatamente isso. O pessoal do Next Finish. Next Finish. Não, e aí, quando você contrata a empresa para botar o seu Windows no ar, aquela empresa que não é especializada em segurança, ela não vai parar. Se ela instala o Windows em meia hora, ela não vai gastar mais 3 horas ali fazendo alguma coisa. Ela vai entregar aquilo em meia hora e vai para o próximo, porque ela paga para isso, né? Log, nossa, um horror. Não existe log de nada. Você é invadido, a gente não consegue saber nada do que aconteceu, certo? Sistemas que são expostos à internet sem necessidade alguma. Às vezes um cara precisou acessar a contabilidade, aí o cara vai lá no Firewall, abre a porta do software da contabilidade, aí o sujeito volta de férias e a porta fica aberta. E nunca mais ninguém mexe naquilo ali. Um dia a contabilidade do cara está zerada, né? Ambientes onde todo mundo é o administrador, né? E sem política de senha, etc. Então, são coisas simples que muitas vezes são negligenciadas pelas pessoas. E aí, quando você olha a questão da segurança, você cai de costa, né? Porque se você for falar de gerência de risco, treinamento e engajamento dos colaboradores, né? Assessment, arquitetura, mapeamento de vulnerabilidades, identidade, segurança de dados, quer dizer, é um negócio que você começa a colocar no papel, a quantidade de zeros que vai para a direita ela é infinita, né? Então, depende muito do teu business e da necessidade que você tem e o quanto aquele dinheiro que você está investindo naquele negócio vai, de fato, trazer retorno. E nota, aqui nós estamos falando de coisas extremamente complexas.
E aqui, nós estamos falando de coisas extremamente básicas. Existem ações que você pode fazer na tua empresa que vão te dar um nível de segurança excelente, entre aspas, a custo mínimo ou custo zero, não é? E a maioria das empresas não fazem. Eu já vi empresas implementarem SOC, fazer um negócio, pagar, sei lá, 1 milhão, 2 milhões em CIEM, colocar 3, 4 analistas lá dentro e não fazer o básico, entendeu? Não colocar antivírus na estação, não atualizar patch de Windows. E o cara gasta 2, 3, 5 milhões por ano no SOC, não é? Então, assim, é uma coisa que é com a completa desvirtualização do que é, de fato, fazer segurança. E, por último, só para a gente dar uma pincelada, né, todo mundo já ouviu falar na LGPD, né? E a LGPD ela foi criada para proteger o cidadão, né? A intenção, né, é proteger o cidadão. Mas, nota, se você está dentro da tua empresa e manipula dados de outras pessoas, você pode ser responsabilizado por coisas que você não faz. Não é? Então, quando a gente olha o mercado, olhando para a LGPD, e a gente vê essas falhas de software, essas falhas de comunicação, né? Hoje a NPD está se estruturando aí. Né? Então, ela já está enviando algumas cartinhas, ela já está cobrando algumas coisas, mas, em breve, elas vão começar a cobrar, por exemplo, controles. Né? E controles que você, por exemplo, da 27001, controles que você já deveria ter na sua empresa há muito tempo, né? Que não faz sentido não ter. E são coisas, às vezes, simples de se fazer. Não é? Então, essa questão da segurança está transcendendo o teu ambiente fechadinho ali do teu negócio. Não é? Porque uma pessoa física que tem dados ali dentro, ela pode questionar uma série de coisas. E a NPD ela vai, em algum momento, como eu falei, questionar esse tipo de controle. Então, não adianta você falar que você faz LGPD assinando um contrato e termo de NDA, e termo de compromisso com o funcionário e está dizendo que você está cumprindo LGPD. Se você não fizer um controle, o que adianta eu assinar um monte de contrato e o hacker entrar na minha empresa num segmento, dar a volta e acessar o banco de dados por trás? E vazar a informação. Vazou a informação do mesmo jeito. Né? Quais são os controles implementados? Quais são as rotinas que você tem implementado? Você, de fato, faz a segurança? A GDPR na Europa ela já está entrando nesse estágio. É que a gente não chegou lá ainda. Né? Então, não vai adiantar ter um monte de papelzinho assinado se você não tem, de fato, o processo implementado dentro da empresa. Tá? Então, e tem que provar. E tem que provar que você tem, de fato, o processo implementado. Exatamente. Você tem que provar as boas práticas. Né? Tá. E aí, só para a gente puxar a discussão nossa para o painel, né? As iniciativas que existem hoje no mercado são várias. Né? Então, vocês devem ouvir falar de MSS, ou terceirização de segurança, né? SOC, monitoramento, né? Security Operating Center, que é tipo uma central de monitoramento proativa. A gente tem os grupos de pen test que fazem invasão, e tem esses subgrupos, que são os Blue Teams, que são os times de teste de invasão internos, são os Red Teams, são os times de ataque externos, e o Yellow Team, time de desenvolvimento, para descobrir bugs de aplicação. E times de engenharia social, que você pode testar a engenharia social da tua empresa, né? Fazer um treinamento e depois fazer um teste. Serviços de inteligência e ameaça, a grosso modo, né? Fazer as pesquisas de vazamento, etc., pesquisas de marca. DevSecOps, que é toda a parte de segurança e processo no desenvolvimento e entrega de aplicações, que é um processo contínuo, não é um processo standalone. GRC e monitoramento contínuo. Né? Segurança, hoje não adianta você falar assim, Wander, vem aqui, faz uma segurança aqui com tal coisa e ano que vem você volta. Né? Isso esquece, isso já não funciona mais, isso funcionava há muito tempo atrás, hoje não funciona mais. O centro de tratamento de incidentes, né? Os comitês de crise, as salas de guerra, não dá para você ter um problema de segurança e você, e agora que eu estou tendo um problema de segurança, o que eu faço? Eu ligo para quem? Eu converso com quem? Eu tenho um amigo que tem um amigo, o Wander que tem um amigo, eu preciso fazer um forense. Hoje, se você precisar fazer um forense, para amanhã, não tem profissional. Os caras estão todos ocupados. Então, ou você senta e monta um projeto, né, faz uma pré-alocação, conhece as pessoas, ou você não vai ter o forense. E aí, o que vai acontecer? Seu time vai ter que apagar todas as provas, subir as coisas no ar, né, e perder aí a possibilidade de
de se defender juridicamente de alguma coisa, né? E subir um ambiente contaminado ainda, né? Porque quando você sobe um backup, você está subindo um ambiente contaminado. Isso. Mas, E aí, assim, ó, só para... você falou, né? Pode Não, falar. pode concluir, depois eu Não, falo aqui. é que a gente vai puxar depois essa conversa lá no painel. Tá bom, vai lá. Tá? Então, assim, o ponto de atenção nessa coisa toda, esse é o último slide, tá? Primeiro que você não passa despercebido porque você é pequeno. Eu tenho um escritório que tem uma... Olha, eu tenho escritório de advocacia que tem, sei lá, 3 advogados, uma secretária, e eles têm movimentos ali de causas de, sei lá, 100 milhões de reais, né? Então, o fato de você ser pequeno não significa que você passa desapercebido aos olhos de ataques, né? O parque desatualizado e sem gestão e monitoramento talvez seja a pior coisa de todos, né? A terceirizar a responsabilidade, a gente vê muito isso. Não, agora eu contratei uma empresa de segurança, contratei um Zezinho qualquer lá, alguém, um Manuelzinho, e ele é o responsável pela segurança. Não, ele não é o responsável. Ele vai fazer os processos, ele vai cuidar, ele vai fazer com que as coisas aconteçam, mas o responsável sempre é alguém da empresa, né? Você não consegue terceirizar a segurança, né? Achar que não é um alvo interessante, isso também a gente já viu ali na cadeia de suprimento, né? Observar o uso de plataformas, os códigos-fontes que você usa, né? Ultimamente, a gente pegou situações onde códigos-fontes freeware eram modificados e colocados no GitHub com backdoor, e à medida que as pessoas iam usando esses códigos, iam compilando, o atacante ia sabendo que tinha backdoor. Quer dizer, o cara nem sequer se deu o trabalho de ler o que está escrito no código, porque não são backdoors assim difíceis de você bater o olho, né? O uso de Big Data também, Cloud, SaaS e outros serviços, né, de terceiros. Muito importante aqui, ó, tratar a segurança como algo exterior ao projeto. Gente, a segurança é security by design, né? Você vai subir um negócio novo, você já tem que pensar a segurança de cara. Você não pode falar assim, bem, agora que eu montei a minha aplicação, subi o meu web, chama o cara da segurança. Não é assim, tem que pensar logo de cara, tá? A transformação digital acelerada, se você movimentou muita coisa durante a pandemia, tem que dar uma respirada agora e olhar o que você fez, olhar o que vai ficar e repensar essa estrutura toda. Por exemplo, home office, né? A nossa empresa, a OHSEC, ela está 100% no home office. E ela vai ficar 100% no home office, com vírus ou sem vírus. Existem empresas que estão 30% no home office, né? Então, quando você olha isso, você tem que mudar todo o conceito da tua empresa. O canal de suprimentos seus tem que começar a qualificar melhor quem são os seus fornecedores, se eles cuidam da segurança deles, né? O LGPD vai te ajudar muito nisso, quando você for fazer os projetos de LGPD, que eles têm um pouco essa visão de que o problema é de todo mundo, não é só de uma pessoa específica. E você pode aproveitar esse gancho e fazer esse trabalho junto com seus fornecedores. E a cultura da organização, né? A cultura da organização. Tá? E o que seria o básico? Nós vamos pensar no básico, né? Que a gente poderia fazer. Por exemplo, recuperação de dados aderentes ao negócio, né? Revisar. Aqui seria o seguinte: você às vezes tem um backup e o seu backup não serve para nada. Por quê? Porque você faz o backup do dado que o cara encriptou. E aí, quando você vai baixar o backup, o seu backup está encriptado também. Então, a recuperação de dados tem que estar aderente ao teu negócio. Se o meu negócio não pode parar nem um dia e eu faço backup de 15 em 15 dias, acontece o que o Wander falou. Você vai ter um backup de 15 dias e o seu negócio não pode parar, né? Então, os projetos de backup eles têm que ser mais bem elaborados dentro da companhia. Tem coisas que dá para fazer backup e tem coisas que não dá. Por exemplo, backups offline. É a única forma que você tem, entre aspas, né? Tem alguns softwares que você consegue identificar entropia e tal, mas, a princípio, é a única forma 100% segura de você garantir que o hacker não vai entrar no teu backup, né? A não ser que ele tenha entrado antes, mas, pelo menos, ele não vai conseguir mexer naquele backup específico, né? A revisar toda a infraestrutura de arquitetura é algo que também é simples de fazer e é rápido. Rendering do dispositivo de segurança,
tá? Então, é pegar o Fire, pegar o seu antivírus, pegar as coisas que você está usando e verificar se está bem configurado. Os testes contínuos de vulnerabilidade, política, atualização, pentest, é uma coisa que dá para fazer também. O reforço das regras dos produtos que já existem, né? Palestra de conscientização, monitoramento de logs e de dispositivos estratégicos. Então, existem alguns dispositivos que seriam muito interessantes a gente guardar log. Antigamente era muito caro guardar log. Hoje você consegue guardar log um custo relativamente barato, né? Principalmente se a gente precisar desses logs para investigar o que aconteceu. Tá? E agora que nós estamos todos felizes, sabendo tantas coisas assim, né? E sabemos de tudo aquilo que a gente pode passar, né? Pode acontecer com a gente, certo? A gente abre... Eu agradeço a todos aí pelo tempo de vocês. O tempo hoje é um negócio importante. E vamos abrir agora para perguntas, certo? E eu vou cancelar aqui a apresentação. Como é que faz aqui? Vamos abrir para perguntas. Isso. E eu vou dar uma passeada no chat aqui para ver se tem alguma pergunta. O chat está aberto? Está aberto. Para o pessoal fazer pergunta já, se quiser lançar pergunta. Eu queria complementar, Fragola, que teve um caso de um cliente há pouco tempo que ele foi criptografado, ele precisou subir todas as informações novamente, ele não tinha espaço para poder preservar o ambiente que tinha sido comprometido, até para um trabalho forense, para uma investigação dos logs. Então, ele apagou todo o rastro do crime nessa sobreposição dos dados com o backup. Só que o que acontece? A gente detectou que o hacker estava na infraestrutura dele há 6 meses. Então, quando ele subiu o backup, ele reabriu todas as portas de novo para que o hacker pudesse acessar novamente a infraestrutura. Então, aí foi necessário um trabalho realmente muito rápido de proteção da rede dele, dos servidores, porque existiam muitas áreas comprometidas, de novo, né? Ele simplesmente abriu a porteira novamente. Aqui já tem uma relação ao home office, quais as melhores formas de... Até já tem aqui, ó. Em relação ao home office... Vamos lá. Vamos fazer uma ordem aqui, senão vamos perder as perguntas. Uma pessoa perguntou se vai ser disponibilizado, né? Sim, a gente vai disponibilizar o link depois para acesso, será enviado via e-mail para pessoas que fizerem inscrição. Para todo mundo, tá? Sim. Isso. E aí, vamos lá. Em relação ao home office, quais as melhores formas de se proteger? Vamos lá, quem começa? Frank, você ficou caladinho? Cara, começa você. Deixa eu falar um pouquinho aqui disso aí, então. A gente viu que o pessoal percebeu, né, que o home office ele é muito vantajoso para as empresas, né? Você vai economizar com água, vai economizar com luz, com uma série de coisas. O funcionário, né, o colaborador vai estar muito mais contente, vamos dizer assim, né? Tá trabalhando em casa ou não, né? Vai ter que lavar a louça antes de trabalhar, sei lá. Mas o que acontece? É preciso verificar quais são as condições de acesso externo à empresa, né? E às vezes isso não é verificado. Não, ele está acessando por VPN. Maravilha! O hacker vai ter um canal seguro para acessar a tua empresa, né? Então, tem que ter um antivírus. A questão que o Fragola falou acho que 3 ou 4 vezes aí, atualização. Eu já cheguei em empresas que o pessoal da TI desabilitou a atualização do Windows porque dava muito trabalho no suporte, eles não tinham tempo para fazer outras coisas. Então, é mais fácil, né? Atualizar o Windows para quê? Semana passada mesmo, aliás, no início dessa semana saiu um backdoor, final de semana passada para a semana agora, saiu um backdoor aí, um zero day, né, no Microsoft Office. E aí, como é que faz? Né, eu tenho alguns clientes, né, que eu atendo, já liguei de cara para o pessoal, cuidado com arquivos do Microsoft Office anexos, porque não precisava a pessoa fazer nada, era só abrir o e-mail com o documento e já estava infectado com zero day. Né? Nem sei se já resolveram isso aí. Tá? Então, tem que ter essa questão da cultura, né, que já foi comentado aí. A minha empresa. Já pensou? Se a minha empresa eu posso ter meu salário comprometido, então eu também tenho que cuidar dela. Né? É de lá que eu tiro, vamos dizer assim, o pão de cada dia. Mas, às vezes, a pessoa não tem essa consciência de que simplesmente abrir
um e-mail pode causar um dano grande para a empresa, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o equipamento da empresa que a gente está usando. Então, tem que ter o cuidado com o antivírus atualizado, questão de atualizações de sistema operacional, questão da... Pô, tá usando VPN, maravilha, mas como é que tá? Foi feita uma varredura no desktop do colaborador para saber se está em condições de acessar externamente a empresa, né? Então, eu vejo muito acho esse que ponto aí. acho que assim, você acaba levando o problema da empresa para dentro da casa do funcionário, né? E aí eu acho que a questão da cultura é importante, porque assim, nós temos ferramentas de VDI, né? O Wander também trabalha com essas ferramentas, onde a gente consegue criar um desktop virtual dentro da casa do funcionário, e esse desktop virtual ele está rodando dentro da empresa, ele não está rodando no computador. E aí, qualquer software, teoricamente, que esteja funcionando de forma irregular dentro do sistema, ele não vai conseguir usar esse canal para se comunicar com alguma coisa dentro da companhia, né? Então, se tiver alguma coisa no pendrive, etc. Então, isso dá uma blindagem interessante, não só para essa questão do hacker não ter o acesso na VPN, como também não ter acesso aos dados, né? Então, se eu tiver que abrir uma planilha Excel, por exemplo, com dados de colaboradores, a planilha é aberta dentro da empresa e é mostrada via browser para o operador na ponta, né? É uma solução bem interessante, mas eu te pergunto, quantas empresas a gente conhece que faz isso, né? Não, nenhuma. A maioria subiu uma VPN e tem casos que a VPN nem segmentada direito tá. Então, é aquele negócio da urgência, né? Que você falou. Da urgência. O camarada quer, não, eu quero para hoje que o meu funcionário acesse e tal. Como é que o cara da TI vai ter tempo de planejar alguma coisa? Se você hoje subir uma VPN, a primeira coisa que você tem que fazer é segmentar essa VPN e fazer um filtro daquilo que aqueles usuários que estão entrando pela VPN podem utilizar. Só para você ter uma ideia, eu atendi um cliente que a principal atividade automatizada deles do SOC hoje, sabe qual é? Identificar acesso fraudulento pela VPN. E é assim, todo dia, 10 acessos fraudulentos. O que é acesso fraudulento? Como é que eles descobrem? O funcionário está dentro da empresa e, de repente, a conta dele é usada pela VPN. Sabe? É assim, é tipo 10 por dia. E acontecia tanto que eles automatizaram, que não estavam aguentando mais, né? Porque cada um desses, se você for usar telefone, 10 minutos, vai lá, corta o acesso ao cara, né? Então, assim, segmentar é importante. Agora, uma solução dessa seria muito interessante avaliar, né? Essa é uma solução. Wander, quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar só agradecer, que eu estou vendo que o Rodrigo do Sescop aqui do DF está participando aqui da apresentação. Rodrigo, um abraço para você. E queria cumprimentar só do Diógenes. Eu gosto de pensar de uma forma cadencial nas ações das empresas. Então, assim, eu acho que tudo parte da conscientização. É a primeira norma que você tem que ter. E ensinar a pessoa, principalmente que se ela clicou em algo que ela tenha suspeita, que isso não seja um crime para ela, que ela seja incentivada a informar a área de TI prontamente para que vocês se protejam, para que vocês tomem as ações cabíveis com o equipamento dela. E aí, complementando tudo que os colegas aqui conversaram da questão de segurança. Mas eu também gostaria dessas ações de educação, são importantíssimas. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte: qual a maior dificuldade em implantar segurança hoje? Vamos lá, o que seriam, na opinião de cada um de vocês, aí, as 3 maiores dificuldades? Cara, eu acho Calcanhar de Aquiles. Acho que tudo é tanta da coisa, cara, mas assim, às vezes eu vejo uma grande dificuldade das pessoas saberem o que realmente precisa dentro da empresa antes de contratar. Conhecer o ambiente. Sim, conhecer, o cara não conhece o ambiente, não sabe qual é o nível de conhecimento dos profissionais que trabalham com ele, né? Como você falou, às vezes o cara não é incompetente, ele só não recebeu aquele treinamento. E nessa área da cibernética, né, a gente tem evolução todo dia. Então, como você bem falou, né, a gente estuda todo santo dia. Então, todo santo dia eu sento na frente do meu computador e fico ali 1 hora, 2 horas lendo e estudando. Rapaz, e testando. O Diógenes deu logo um chute aqui forte, ó. Falou que é a consciência dos administradores. Ele está aí no fundo aqui no negócio.
Mas tem isso também. A gente sabe que tem isso. Às vezes o camarada, quem manda no dinheiro, né, coloca aquela cafeteira de última geração, com IP, ela avisa quando o pó acabou e tal. Pô, mas Isso e a é bom. segurança da empresa ficou aonde? Não, mas cara? isso é bom, cara. Se avisar quando o pó Não, acabou, é bom. Pô de Exatamente. café. não, eu adoro café, cara. Tinha um lugar que eu prestava serviço que a gente tinha 4 cafeteiras diferentes, ou seja, tinha café para todo gosto. Eu Né? vejo Mas que assim, é muito complicado. eu queria Pode falar, Matheus. complementar, assim, eu tenho detectado que o maior desafio é o entendimento da alta gestão quanto à segurança cibernética. Então, assim, se você chegar com um projeto de segurança de perímetro, ou seja, a gente tem que colocar uma trava nova na porta, o sistema de reconhecimento facial, uma trava por digital, eles vão entender aquilo, porque aquilo é palpável e acabam dando atenção. Mas eles não entendem que se a empresa parar, se uma pessoa criptografar o parque dele e essa empresa fique parada 2, 3, 5, 15 dias, o prejuízo dele é milionário. É, às vezes, maior do que roubarem o estoque dele. Então, assim, eu acho que também ações de convencimento da alta gestão são muito importantes. Mas, aí, Wander... botaram a culpa no dirigente, mas aí também cabe a gente, que é de TI, se armar, né, como o Wander falou, de argumentos válidos, sólidos, né? Como, por exemplo, quanto a empresa vai perder se ficar parado 5 minutos, 10 minutos, Isso é importantíssimo. o dia inteiro. Né? Já teve casos do presidente de uma empresa me ligar porque a empresa estava parada a manhã inteira. Loja americana foi 1 bi. 1 bilhão em vendas. 1 bi. É muito dinheiro, né? O Júlio aqui, eu acho que está concordando com você. 100% de acordo com o Wander. Não podemos vitimizar os usuários e sim motivá-los a falar e ter confiança na TI. Obrigado, Júlio. Exatamente. A TI tem que ser entendida como um meio, uma ferramenta para dar suporte à gestão do negócio. Né? Não é mais um gasto que você vai ter. O teu dinheiro não está sendo gasto, ele está sendo investido e vai retornar, né, em dividendos para a empresa. Tem uma outra pergunta aqui, que basicamente é o seguinte: por onde eu começo? Eu posso começar, que eu sou menos técnico. Por onde a gente começa? Como é que são as etapas? Né? Liga para o HSEC e fala com o Fragola primeiro. Pô, aí é muito jabá, é muito jabá. Não, eu acho que é assim, como que começa, né? Pegando o gancho aí do Frank, né, que é o conhecimento, né? A primeira coisa que você tem que fazer é ter uma clareza do que é o projeto teu, certo? E aí tem 2 situações, né? Ou você tem um ambiente rodando, ou você ainda vai montar. Se você vai montar, para mim, a segurança by design é fundamental. 100% das aplicações que vocês veem hoje desenvolvidas, elas não foram pensadas com segurança. Vamos dar um exemplo conhecido, o iFood, não é? Que do dia para a noite alguém trocou o nome de um monte de empresas do iFood por frases políticas. E as imagens. E as imagens. E no final das contas, era um terceirizado que tinha acesso a dar manutenção na base de dados. Exatamente. Né? Agora, como é que o cara me monta uma aplicação do tamanho que é o iFood e dá autorização para um cara fazer uma troca de lote daquele jeito? Não é porque o funcionário ficou revoltado, etc. Não tem uma checagem, não tem uma segunda checagem, quer dizer, ninguém pensou nisso. As pessoas identificam os componentes do software como se fossem extremamente confiáveis. Não é? Então, isso é um ponto. Né? O segundo, se você já tem uma estrutura, eu começaria por um assessment. Várias vezes a gente é chamado para fazer pentest. Várias vezes a gente é chamado para fazer pentest. Pentest é uma ferramenta fantástica. Mas é o último item. Se você não tem nada, eu boto o meu filho de 12 anos para fazer um pentest. Tá tudo aberto? Ele vai falar que tá ruim. Ele vai rodar meia dúzia de ferramentas e vai entrar. Então, assim... E vai falar que tá ruim. Eu não falei que era simplesmente pentest para provar que tá ruim, não é? Exatamente. Então o que acontece? A gente até tem um teste de segurança. Eu ia pedir para o pessoal me passar o link. Eu acho que eu estou sem o link aqui. De maturidade. Eu ia falar disso aí. Eu começaria por um indicador de maturidade. Até respondendo, acho que foi o próprio Diógenes que perguntou em cima de como que a gente convence, inclusive, a alta gestão. Eu vejo que
primeiro, a sua empresa, ela segue algum padrão de boas, ou algum critério de boas práticas de segurança da informação? Um SysControls, uma ISO 27001, o que seja. Sim ou não? Aí começa já por essa pergunta. Se não, aplique, ou se sim, aplique o formulário para entender a sua maturidade quanto a esse padrão. Que aí você tem, inclusive, um artefato escrito, um documento falando, olha, a coisa está preta, porque a coisa está ruim aqui, porque eu não consigo fazer. Certo? Então, assim... Só nesse questionário que você comentou aí, já começa a acender um monte de luzinha vermelha na cabeça do camarada, né? Poxa, eu não tenho isso, eu não faço isso. Às vezes não são coisas tão complexas e caras, né? Mas é como a gente começou o papo, né? É preciso entender o problema. E essa ferramenta que o Wander citou é excelente para isso. Nós colocamos um link agora que não é essa ferramenta. Ela é bem mais simples, não é? Porque o objetivo dela não é tocar um projeto, mas ele faz algumas perguntas assim bem estratégicas, até para pessoas assim que não são muito técnicas. Você trabalha com tal coisa, etc., para tentar te posicionar em relação ao que existe de tecnologia aplicável a pequenas e médias empresas, e aí a gente entendendo pequena empresa até 100 milhões de faturamento por ano, tá? Média empresa até 350 milhões de faturamento por ano. Então, não são empresas pequenas. Tá? Mas eu já peguei casos, por exemplo, de empresas que faturam aí 200 milhões de reais por ano e tinham um software, um antivírus, um firewall freeware rodando e, sei lá, das 2.000 máquinas que eles tinham, não era empresa pequena, sei lá, só 300 tinham antivírus, as outras 1.700 não tinham. Né? Então, esse questionário ele é interessante, quem quiser clicar aí e responder, a gente depois vai fazer uma análise. Mas é isso que o Wander falou. Então, só o questionário, né, Wander? Só da gente sentar e conversar, a gente já consegue mapear quais são os principais blocos de ação e, a partir desses blocos de ação, a gente vai fazer novos levantamentos, né, Wander? E identificar até onde é interessante para a companhia a gente aprofundar. Não é? Porque, por exemplo, se a gente vai falar em segurança de aplicação hoje, eu não preciso nem fazer o levantamento. Né? A gente sabe que é um problema grande, é um problema que não é só das cooperativas, é um problema que afeta todo mundo, porque é uma cultura, talvez é o lugar mais difícil de se fazer segurança numa companhia hoje, é o departamento de desenvolvimento de software. Né? Porque não existe a cultura aí essa cultura da segurança, ela está começando a entrar agora nesse ambiente. Né? Então, faça esse levantamento inicial, aí tem as caixinhas, onde você vai criar as verticais, aí vai ter vertical de compliance, né? Vai ter vertical de política, vai ter vertical de fazer verificação realmente se o ambiente está funcionando, se não está funcionando. Né? E aí, dentro de cada caixinha dessa, a gente consegue caminhar para frente, dentro do projeto. Né? Bem, gente, é isso. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Eu acho que a gente já está chegando aí uma hora e meia de live. Ou uma última pergunta. Alguma última pergunta, qualquer coisa? Mas alguém só para encerrar, então, Fragola, eu vejo que... Espera aí, alguém tem mais uma pergunta? Tá, e a gente está aberto, viu? Se precisar depois, quem estiver vendo a live gravada e quiser perguntar, é só mandar para a gente. A gente vai enviar um e-mail também com os contatos para poder tirar dúvidas e tudo mais. Exatamente, entrar em contato para a gente poder conversar e trocar ideias sem compromisso, tá? Wander, continua, cara, desculpa. É porque deu um delay, eu te interrompi. Tá? Fica tranquilo. Não, eu queria, só como a gente está por encerrar, assim, o maior desafio hoje que eu vejo das pessoas que eu converso da área de TI, seja um gestor, ou seja, a Adriana aqui, está te mandando abraço, Fragola. Seja um gestor ou uma pessoa da área realmente de execução de atividades, conseguir o engajamento de toda a equipe e dos gestores para um projeto de segurança da informação. Entender, inventariar tudo que vocês têm, entender quais boas práticas vocês estão utilizando dentro da empresa. Se não estão, procure na internet, tem muito artigo, tem muito vídeo, tem muito conteúdo gratuito que podem direcioná-los para isso.
Se quiserem de um apoio profissional, tanto nós da CooperX como a OHSEC estamos à disposição de vocês também, tá? E aí, em cima disso, vocês devem criar um plano de ação para iniciar essa implementação da segurança cibernética. Aí sim vocês vão poder... Pode falar, Fragola. E tem um ponto, que a CooperX é uma cooperativa, né? Exatamente. E a cooperativa, e a ideia da parceria da OHSEC com a CooperX é justamente a gente poder atender a cooperativa, né, até em condições financeiras do Brasil diferenciadas. Inteiro, né? E condições financeiras diferenciadas pelo fato da CooperX ser uma cooperativa. Né? E aí, a CooperX é muito forte em serviço, né? E a OHSEC tem bastante ferramenta para ser aplicada nesse serviço. Inclusive, a gente tem essa parte de segurança de home office, segurança de aplicação também, a parte de scanner, gestão de vulnerabilidade, né? Que é uma coisa que, na minha opinião, é básica e muito pouca gente implementa. Exatamente. Né? Aí, né? A gente faz também trabalhos aí em parceria com a CooperX de ataque hacker, né? De pentest, teste de sistemas, forense. Tem uma lista enorme, né? Eu vou dizer até o seguinte, cara, a CooperX ela conta hoje com um hall de profissionais de Red Team fora do sério, ainda não tinha visto igual. Então tem um pessoal muito bom trabalhando com eles, né? E claro, prestando serviço para a OHSEC também, dentro das possibilidades que aparecem, né? Já fiz alguns trabalhos com eles e o pessoal realmente sabe o que está fazendo. Né? Não precisa nem de ferramenta, dar o notebook na mão dos garotos lá que... E são uns garotos novos, tudo com... É uma garotada nova, tudo com 18, 20, 30 anos de trabalho. Mercado. De mercado. A gente fez uma reunião... branca, assim. Exatamente. A gente fez uma reunião alguns dias atrás, para encerrar só a brincadeira, que a hora que eu olhei no vídeo, todo mundo, eu falei assim, gente, que isso aqui é uma confraria da Barba Branca, ou seja, todo mundo aqui com Barba Branca. Mas realmente demonstra a experiência e a questão de certificações que a equipe tem, realmente impressionante. E a gente está à disposição de todo mundo. Contem aqui com a CooperX e contem também com a OHSEC. Queria já aproveitar então e agradecer a todo mundo. Eu também deixo aqui aproveitar aqui também, deixar muito obrigado aos que estão participando até agora e aos que já tiveram que sair também, a gente entende, né? E eu espero que a gente possa fazer mais bate-papo desse aí, hein, Rodrigo? E o Vander também. Vamos. Trazer novidades. Vamos planejar aí. assim. Só vai ser convidar. Não, vamos planejar algumas coisas mais específicas, né? A gente poder aprofundar mais em alguns temas. Dessa vez legal, foi bem amplo mesmo, né? A gente pode pensar, de repente, avaliar alguns cases e etc., até para as pessoas começarem a entender como que elas devem trabalhar esse assunto dentro das suas empresas. Ou, de repente, a gente pode fazer um próximo aí mostrando para o pessoal como começar, né? Já que a gente ouviu tantas perguntas aí, né? Como começar, o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer primeiro? Eu vi uma sugestão também de mostrar como um ataque funciona, né? Eu queria fazer uma demonstraçãozinha, uma hora dessas aí. Na verdade, eu queria falar para todo mundo que o Frank já invadiu o computador de todo mundo agora, então... Pessoal, não adianta procurar. Ele estava quietinho ali. Não adianta mandar formatar mais. Gente, é brincadeira, tá? É brincadeira. Tá. Ou não, né? Olha, é brincadeira, mas foi sério. Brincadeira. Agradeço ao tempo de todos, tá? Nós faremos mais eventos, vamos convidá-los e eu agradeço a presença de todos, né? Não tem muito mais o que dizer, não, gente. Um abraço para vocês. Abraço. Tchau. Pessoal, boa noite a todos aí. Eu falei boa tarde, que aqui em Campo Grande é boa tarde ainda. Mas até para todos. Obrigado pela presença.